não conhecem, só para saber um pouco mais do papel da embaixadora no grupo, cada dia é uma embaixadora que modera um tema no grupo. Eu sou a moderadora das quartas-feiras e o meu tema é educação financeira. Então, essa embaixadora, normalmente, ela está relacionada com o tema dela naquele dia, ou se não, ela vai trazer sempre uma convidada relacionada ao tema. No caso nosso, hoje, falando do nosso negócio. Eu sou educadora financeira, então eu sempre vou trazer uma convidada alinhada ao meu tema. No primeira live eu fiz uma palestra falando da educação financeira. Na segunda eu trouxe uma pessoa para falar de vendas. E hoje eu trouxe a Rosi, que é a nossa convidada, para falar de investimentos. Tá? Os primeiros passos aí para começar a investir, que ainda é um mistério, muitas pessoas, muitas mulheres não investem. Eu acredito que eu estou na frente aqui hoje vendo várias futuras investidoras para aquelas que ainda não são. Tá? Rosi, então agora eu deixo a palavra para você se apresentar, tá? E na sequência já. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, obrigada, né, pelo convite. É um prazer estar aqui poder participar com vocês e poder também compartilhar os meus conhecimentos com vocês. Então, como já fui apresentada, sou Rosi Ferruz, eu sou certificada CFP, atualmente sou planejadora financeira pessoal da Splens, que é uma consultoria de planejamento financeiro, e no final de 2019 eu me tornei mestre também em educação financeira. Então, eu estou aí dentro desse contexto já há muito tempo, e principalmente na área de investimentos, onde eu já ministrei vários cursos de certificação, inclusive, né, CPA 10, CPA 20. Então, isso me faz ter um know-how bem significativo para poder falar do tema. É claro que o assunto ele é muito extenso, então nós temos aqui uma pitadinha para aguçar vocês, para que vocês realmente procurem a informação, e eu fico à disposição para dar todo esse suporte que vocês precisarem, e a consultoria ao qual eu faço parte também fica à disposição caso vocês precisem, tá certo? Bom, eu trouxe um material para poder direcionar a nossa conversa, então eu vou procurar ser rápida, não se assustem, né, com a quantidade de informações que eu coloquei, mas é só para dar um direcionamento. Como está sendo gravada e provavelmente, né, vocês também, na hora que quem for assistir, vai ter o acesso aí a esse conteúdo que eu preparei com muito carinho para vocês, tá ok? Então, muito bem. Eu só quero saber se vocês estão conseguindo enxergar o meu material. Sim, estamos sim. Tá certo? Bom, primeiro... Oi? Tá bom o som? Tá me ouvindo? Tá bom. Tá bom, Rosi, pode continuar, tá ótimo. Tá bom. Ok. Eu disse que se você conseguir colocar como tela cheia, fica melhor. Sim, me desculpa. Pronto. Isso. Perfeito, obrigada. Ok, então só a parte da minha apresentação, muito bem. Eu fiz aqui algumas reflexões, então eu vou começar, porque quando você fala quais os primeiros passos para investir, primeiramente eu tenho que me conhecer para entender o meu perfil financeiro. Este perfil financeiro está relacionado com a minha situação atual. Eu posso ainda ser uma pessoa que estou no vermelho, como a gente chama de endividado. Ou eu posso ser aquela pessoa que estou no 0 a 0, que é o equilibrado. Ou já ser um poupador. Então, este primeiro passo tem que ser muito bem analisado para que a pessoa possa saber como que será esse seu início. Se ele está endividado, orientações para sair do endividamento, para ele encontrar o equilíbrio e, consequentemente, começar a ter recursos financeiros para ele começar a poupar. Então, lembrando que o poupar é diferente do investir. Eu tenho capacidade de guardar dinheiro, eu sou uma pessoa que tenho, então, essa característica de poupador. Mas agora, onde é que eu irei investir para que este meu recurso financeiro tenha retorno adequado? Bom, depois que eu identifiquei esse primeiro momento, eu vou agora entender o perfil de risco que eu possuo. Qual é? Bom,
posso ser um conservador, posso ser moderado ou um dinâmico arrojado, por exemplo. O que isso significa? Se eu estou falando em passos para investimento, eu vou precisar ter um direcionamento de uma carteira, né? Como que eu vou montar essa minha carteira de investimento? E da forma como eu estou falando para você, se você for mais autodidata, você tem um pouco mais de conhecimento, você pode até arriscar fazer as suas, né, os seus investimentos iniciais. Porém, se você tiver sempre a ajuda de um profissional, isso se torna muito mais fácil e com resultados mais assertivos, e você terá muito mais facilidade e possibilidade de conquistar os seus projetos e sonhos futuros no período de tempo que você almejou. Bom, o conservador, ele vai direcionar-se para investimentos com com baixíssimo risco e, consequentemente, ele tem que aceitar retornos um pouco mais baixos ou da média de mercado, justamente porque ele não se considera apto a passar pela volatilidade do mercado financeiro. Já o perfil que a gente chama de moderado é aquele que ele pensa assim, bom, eu quero ter retorno um pouco mais alto do que a média de mercado, então eu estou sim disposto a correr um pouco mais de risco. Então ele aceita um pouco mais de volatilidade do mercado para poder ter um retorno maior. E o outro lado é aquele que é mais arrojado, mais dinâmico, então ele coloca percentuais mais expressivos da sua capacidade de poupança em investimentos que estão relacionados ao risco um pouco maior. Só que, de tudo que nós estamos falando, eu também tenho que entender um pouco de cenário econômico. Por quê? Porque para decidir, para montar um portfólio de investimento, eu tenho que olhar para o cenário econômico e entender, pelo menos, quais são as nuances dos principais indicadores econômicos. Vou dar o exemplo. Neste momento que nós estamos agora, nós estamos aí com uma taxa de juros básica da economia muito baixa, então, para quem é do mercado financeiro, sabe muito bem que é a primeira vez na história do Brasil que nós estamos diante de uma taxa de juros muito baixa, então eu tenho que olhar para outros indicadores também que vão ser importantes na hora de buscar retorno, como os índices de inflação, e eles vão me dar também a possibilidade de manter o meu poder de compra dentro, né, de uma economia, e além de também buscar a variação de moedas, dependendo da minha atuação, dependendo de quem eu sou, se eu preciso de proteção com relação à variação de moedas. Então, tudo isso também vai fazer sentido na hora de montar o portfólio financeiro. E, claro, o crescimento econômico que vai dar, né, uma possibilidade das pessoas terem mais recursos financeiros para poder investir, ou seja, ter mais capacidade de poupar. Falar de cenário econômico no momento que nós estamos passando agora, diante de uma pandemia, também pensando nesta geração que está aí, e nunca nós passamos por isso. Então, hoje tem que ter muito mais cuidado, muito mais tato, tem que buscar-se informações de profissionais para poder montar portfólios ou até se questionar se a carteira de investimento que possui agora precisa ser alterada ou não. Bom, diante de tudo isso, também é importante olhar o prazo do investimento, que é o horizonte de investimento. Então, quando você se propõe a guardar o dinheiro, ele tem que estar carimbado, ele tem que estar definido. Olha, esse aqui é para minha reserva de emergência tão necessária e mais do que nunca hoje, nesse momento econômico que nós estamos passando, a reserva de emergência, aquele recurso financeiro cujo horizonte de investimento tem que ser curto prazo. Então, é um recurso que tem que estar em baixo risco, com menor volatilidade possível, com liquidez diária, porque a liquidez é um dos riscos que o investidor tem que saber minimizá-lo justamente para uma necessidade de recurso com a menor perda de valor
caso ele precise fazer um resgate ou até se desfazer de um patrimônio, por exemplo. Bom, e médio prazo, aí vai depender, né, do objetivo também, dentro dos seus projetos e sonhos, e o longo prazo, a gente fala de recursos que estão mais direcionados para a longevidade, no caso, a aposentadoria. Então, todos eles são, essas informações são importantíssimas quando você está falando quais os primeiros passos para investir. E por falar, né, falamos em liquidez agora, que é um tipo de risco, então, e os principais riscos que o investidor tem que entender um pouquinho para poder direcionar os seus investimentos? Ô, o risco Rosi, do mercado, sim? tem uma pergunta aqui. Pois não. Quais têm menos risco hoje? E também se investir em moeda como o euro, dólar, é uma solução. Qual tem menos risco hoje? Ah, sim. Tá? E se investir Pensando em euro, dólar, se é uma solução. Tá. Pensando em proteção, em hedge, tem que pensar. Algumas pessoas tem que analisar qual é o objetivo. As minhas dívidas são em dólar. Se eu penso em fazer, dentro dos meus projetos de vida, eu tenho viagens internacionais programadas. Então, são estas necessidades, esses tipos de necessidade diferente é que vão direcionar qual a melhor forma de se proteger com relação a essa volatilidade. Então, tem que pensar se vai fazer sentido ou não. Existem vários investimentos que te dão uma segurança, que a gente chama de investimentos para hedge, que é a proteção. Por exemplo, eu posso buscar na instituição financeira a qual eu tenho conta ou na corretora a qual eu sou associada, investimentos que tenha que seja atrelado à variação da moeda estrangeira e com uma trava de percentual de ganho e perda, por exemplo, certo? Como são os certificados de operações estruturadas. Então, eu posso fazer um COI, que é o certificado de operações estruturadas, que pague variação da moeda estrangeira, onde ele vai limitar ganhos e perdas para não ter, não ser desvantajoso nem para um nem para o outro, né? Porque sempre vai ter as duas pontas. Ou fundos cambiais, precisa também tomar cuidado, porque o fundo cambial ele não tem só o risco da moeda estrangeira, ele também tem o risco do cupom cambial, que o cupom cambial ele é a taxa de juros pré-fixada que paga os juros semestrais de um papel que tem a variação da moeda estrangeira, por exemplo. Então, tem várias outras possibilidades de fazer esse hedge, essa proteção. E, claro, alguns outros investimentos que estão em bolsa de valores, aí eu preciso, claro, da minha corretora ou do meu do orientador, um consultor CVM, por exemplo, que nós até temos esse profissional dentro da nossa consultoria, justamente para lhe dar orientação adequada para montar carteira e direcionar em qual investimento fazer agora, de acordo com os meus projetos. Tá tudo bem? Uma pergunta. Pois não. Muitas pessoas, elas têm o sonho de investir, mas não sabem nem por onde começar. Você citou aí corretora ou banco de investimento. Você pode falar, por exemplo, a pessoa que chegou hoje, ela tem, vamos supor, uma capacidade de poupança. Eu gosto de direcionar da seguinte forma. Hoje, por termos muita competição no mercado financeiro, então você tem aí os bancos digitais, né, as próprias fintechs, que são startups voltadas ao setor financeiro, e os bancos grandes, eles também estão buscando reduzir taxas, zerar taxa daqui, taxa dali, justamente para não perder o investidor. Então, a primeira dica que eu dou é: avalie no banco que você é correntista, se o seu banco tem a própria corretora ou distribuidora de valores mobiliários que possa te dar que te dão todas essas possibilidades de investimento, assim como uma corretora ou uma distribuidora. Então, o primeiro passo é esse, porque você já tem
um atendimento dentro desta instituição financeira ao qual você tem conta. E se paralelamente falar, não, eu vou buscar mais informações, eu vou correr para uma corretora, que essa corretora me dá N outras vantagens. Não tem problema. O problema que você precisa... O problema não. Para minimizar o risco de você estar se associando a uma corretora que, porventura, não seja autorizada para funcionar no mercado financeiro, aí você tem que buscar você mesmo fazer as suas pesquisas, entrar no site do Banco Central, entrar no site da Comissão de Valores Mobiliários. Então, vai buscar se esta instituição financeira ela tem registro, se ela também é associada ao FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que vai minimizar o risco de crédito contra ela, né? Porque, por exemplo, eu vou investir no CDB de um banco, que é o Certificado de Depósito Bancário, eu estou me tornando credor dessa instituição financeira. Vou comprar um CDB que vai pagar uma taxa muito mais alta do que a média de mercado. Ok, tá. Este CDB deste banco tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então, como que eu vou ter esta confiança, esta segurança? Ou o profissional que está me ajudando, ele já vai me dar estas orientações, ou eu mesma vou fazer a pesquisa nos sites oficiais, tá certo? No site do Banco Central, eu tenho o link para o site do Fundo Garantidor de Crédito, onde eu tenho lá uma lista das instituições que são associadas. Então, eu vou tendo estes comportamentos, né? A gente não pode acreditar em tudo aquilo que está sendo divulgado. Então, eu tenho que ficar um pouco, né, como é que fala, ressabiado, no sentido de que buscar, poxa vida, se tem ganhos expressivos acima de média de mercado, eu tenho que verificar se isso é seguro para mim, tá certo? Então, não dá para acreditar em tudo que a gente vê aí. Precisa buscar, sim, informações. Não tenha vergonha ou não tenha, como é que fala, medo de pesquisar. O importante é ter segurança para que você não corra o risco de perder, né, o seu capital, perder todos os recursos financeiros num investimento que não estava até dentro do seu próprio perfil de risco enquanto investidor. Tudo bem? Beleza. Bom, e voltando nos riscos, eu tenho que olhar para o risco de mercado, risco de crédito e liquidez. Então, o mercado é isso que nós estamos passando, já vai exemplificar muito bem o que é o risco de mercado, que se torna um risco conjuntural, onde não há quem consiga zerar ele não tem como ser eliminado, esse risco de mercado. O que estamos vendo agora, toda essa volatilidade do mercado financeiro com investimentos nunca antes tendo rentabilidade negativa, agora tem rentabilidade negativa, você fala assim, poxa, e agora? Né? O que eu faço? Mas são situações em que, se você conhece, né, o gestor que está fazendo a gestão, por exemplo, na carteira de um fundo de investimento, se você sabe muito bem que são são idôneos, né? Sabe o que estão fazendo, então tem todas as formas de fazer o gerenciamento de todos os riscos para poder minimizar o efeito negativo que acomete isso nessa volatilidade, certo? Então, você tem uma pergunta aqui, posso ler para você? Pode. Tá. Para quem não entende nada, além das aplicações automáticas de poupança, renda fixa, etc., de perfil conservador e que busca segurança para investir, qual é a sua orientação? É que eu vou falar agora, mas estava mais para frente, a gente vai falar um pouquinho do Tesouro Direto, onde busca investimentos, nos títulos públicos federais, ou também na própria instituição financeira em que a pessoa é correntista, tem os próprios CDBs que dão liquidez diária e que acima de 720 dias, onde ele já pega o imposto de renda a 15%, ele acaba tendo um retorno um pouco melhor do que deixar na caderneta de poupança, que é o mais tradicional. Então, tem várias outras opções, ou até fundos de investimentos referenciados ao CDI,
que também são de baixo risco, né? Que gera um retorno um pouquinho melhor do que na poupança. Então, tem vários investimentos que dão um pouco mais de segurança. Como eu comentei agora, o risco de mercado, que é vamos supor, que nós estamos vendo essa volatilidade toda no mercado, que é isso que está acometendo. Então, dependendo da volatilidade que ele se encontra, você pode ter, sim, rentabilidades negativas, diárias, aí eu tenho que olhar no médio e longo prazo, então isso vai recuperando, certo? Tanto, vamos supor, se eu entro lá no Tesouro Direto, eu posso ter num dia uma perda significativa de rentabilidade lá no determinado fundo de investimento. Ele fala assim, poxa vida, mas você está dizendo que entrar aqui é baixo risco? Sim, é baixo risco, risco de crédito zero, o risco de liquidez também é bem pequenininho, porque ele também me dá... faz a recompra e me dá liquidez, mas o risco de mercado, quando ele ocorre, ele afeta todos os ativos, todos os investimentos, de uma forma diferente, porque vai depender da característica desses investimentos. Então, não sei se respondeu. Tá bom. E as perguntas eu vou fazendo. Se você achar que ela está no decorrer da sua apresentação, você pode aparecer à frente, tá? Perfeito. Tem mais uma aqui. Que ela pergunta CDB e CDI. Qual é a mais vantajoso? Eu pode ficar para a próxima? Já lá aqui, acho que no segunda telinha já vamos falar um pouquinho dele, tá bom? Mais 10 minutos para explanar. Tá legal. Então, nós vamos fazer o seguinte. Fechando, então, riscos, o de crédito, você corre quando você se torna credor de alguém. Por exemplo, se você compra um título público federal, você corre o risco de crédito do governo federal. Aí eu tenho que pensar, no momento, o governo federal brasileiro pode me dar calote? Não. Então, esse risco de crédito, no momento, é zero. Agora, se eu for comprar o CDB de um banco, eu já aumento um pouquinho esse risco de crédito. Aí ele é minimizado pelo Fundo Garantidor de Crédito, que me protege até R$250 mil por CPF ou CNPJ, e eu tenho aí o valor aumentado em até R$1 milhão no período de 4 anos. Então, eu tenho que entender estas nuances para poder minimizar esses riscos que eu posso encontrar aí nos ativos financeiros. E a liquidez é a menor ou maior facilidade de transformar algo em dinheiro. Então, tudo aquilo que eu puder ter, que eu possa ter dificuldade de venda, de me desfazer dele, ou não encontrar compradores, ele pode gerar um risco de liquidez grande e me deixar sem recurso financeiro para honrar os meus compromissos assumidos, certo? Aí, diante de tudo que nós comentamos, então, qual investimento é melhor? Quais os seus custos e tributação? Então, vai depender de cada um, vai depender de qual é o objetivo, o que eu pretendo. E, claro, a gestão de risco vai desde o momento em que é a primeira vez que eu estou investindo, então eu vou olhar qual o risco, né, se tem liquidez e a rentabilidade. Essa é uma das mais perigosas, que se eu olho só para a rentabilidade, eu tenho que entender que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, eu tenho a rentabilidade observada, que é aquela que o investimento já rendeu. E a esperada, ela é a mais relevante, porque ela ainda vai acontecer. A relativa, eu estou comparando relativa a alguma coisa que pode ser um comparativo. Por exemplo, eu estou investindo num CDB que está dizendo assim, eu vou te pagar 100% do CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro. Ok, então o rendimento desse CDB está relativo ao Certificado de Depósito Interfinanceiro, que é um dos principais benchmarks quando se fala de renda fixa, certo? A rentabilidade bruta é aquela ainda que não foi descontado o imposto de renda. E aí, se eu posso tirar a despesa, tirar imposto, eu tenho a rentabilidade líquida. Os principais riscos nós já falamos. E a forma de diversificar riscos eu vou diversificar. O que é a diversificação no mundo dos investimentos? É eu poder investir num investimento que me... Não mudou seu slide, Rosi, está no gestão de risco ainda. Sim. É que eu estou só dando o específico. Sim, desculpa.
Diversificar mercado por meio de diversificação é minimizar os riscos. Então, eu vou comprar, investir ou comprar ativos que vão ser de características diferentes, principalmente de geração de rentabilidade. Por exemplo, estou aqui, ó, eu vou fechar neste último slide, tudo bem? Então, eu tenho aqui o pacotinho de renda fixa, um de renda variável e os fundos de investimento. Quando eu olho para o renda fixa, eu tenho que tomar cuidado no seguinte: renda fixa o que significa renda fixa? Não é que a rentabilidade é fixa, pelo contrário, eu tenho investimentos que estão aqui dentro da caixinha de renda fixa que por causa da volatilidade do mercado e desse risco conjuntural que nós estamos passando, que está afetando a todos, ele também tem uma volatilidade, uma rentabilidade negativa, mas que ela é recuperada ao longo do tempo. Então, vai depender do momento e eu não posso ficar desesperado. Se eu não preciso resgatá-lo, deixa que ele vai recuperar. Então, isso é muito importante também na hora de fazer esse gerenciamento, tá certo? Então, no pacotinho de renda fixa, a caderneta de poupança, ela acaba sendo o mais utilizado pelas pessoas que têm capacidade de poupança, porque é mais simples, é mais antiga, é mais fácil de fazer, tal. Só que ela tem aí o risco de liquidez de 30 dias, ela tem isenção de imposto de renda para pessoa física, mas para jurídica segue a tabela de tributação de renda fixa, no caso, e também a caderneta de poupança, o investidor corre risco de crédito porque ela tem a garantia aí minimizado pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Se eu vou para o bloquinho do Tesouro, o que é o Tesouro Direto? É um programa para a pessoa física comprar os títulos públicos federais diretamente pelo Tesouro. Então, aqui eu coloquei em siglas, né? Mas se você tiver um tempo, puder acessar o site do Tesouro Direto, ele está muito didático, autoexplicativo. Para eu investir no Tesouro Direto, eu vou precisar de uma corretora, uma distribuidora que faça parte desse programa. A instituição financeira ao qual as pessoas são correntistas também fazem parte deste programa do Tesouro Direto, por ela ter lá uma corretora, uma distribuidora fazendo parte do grupo. Então, vale aí esta pesquisa, esta consulta, e não precisa nem sair da instituição financeira ao qual é correntista para investir no Tesouro Direto. O que eu posso garantir? Se eu vou para a corretora X, porque ela não está me cobrando taxa de corretagem, ok, a maioria dos grandes bancos, das instituições financeiras, também zeraram a taxa de corretagem. Perfeito. Então, isso vai me dar o mesmo, não vai comprometer a minha rentabilidade, porque o custo serão os mesmos, tudo bem o que eu falei? Além disso, não é só corretagem, eu tenho uma taxa que ela não é zerada. Essa taxa, que é uma taxa, que é uma corretagem, só que é cobrada pela B3, que é a Bolsa de Valores, que também faz parte do programa Tesouro Direto. Então, eu tenho que entender que esse custo da B3, ele vai sempre existir. O que eu tenho zerado é que a maioria das instituições financeiras que fazem parte do programa, elas zeraram a taxa delas justamente para angariar, para ter mais investidores, certo? Então, lá, olhando para as siglas, aqui é letra do Tesouro Nacional, letra financeira do Tesouro e notas do Tesouro Nacional. Esses todos que eu estou falando, lá ele dentro do site do Tesouro, ele te dá as características específicas de cada um deles, e hoje o Tesouro definiu estes investimentos de uma forma bem mais simples, porque eu entro lá, eu tenho um nome para os investidores mais leigos entenderem. Opa, esse daqui chama Tesouro Pré-Fixado. Então, é esse aqui, ó, LTN, letra do Tesouro Nacional. Ele é chamado, então, de Tesouro Pré-Fixado. O que significa? Que ele vai pagar uma taxa de juros pré-definida. Então, esta LTN, ela tem um risco se você resgatá-la antes do vencimento. Por quê? Porque eu tenho que lembrar de um detalhe importante, que é a marcação a mercado. Eu precifico o ativo ou título ao preço que ele teria hoje caso fosse vendido nesse momento, certo? Então, entrar no Tesouro Direto, eu tenho que me familiarizar com a marcação a mercado, porque o preço dos títulos públicos, ele é precificado a cada momento
ao preço que ele teria caso fosse negociado naquele momento lá no Tesouro Direto, que esse é o nome do programa, ok? A letra financeira do Tesouro é chamada de Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic? Ela é um título que paga taxa de juros pós-fixada. Selic é o nome dado à taxa de juros básica da economia brasileira. Então, hoje a Selic está 3,25. Opa, será que esse título vai me pagar isso? Não, esse título é porque a Selic, que é a taxa de juros básica da economia, é uma taxa de juros que usa como meta, é uma taxa de juros definida que vai ser o parâmetro para as demais taxas de juros do mercado financeiro. A letra financeira do Tesouro, ela é atualizada diariamente pela Selic diária, então é uma taxa definida diariamente que vai atualizar esse papel. Ele é um papel mais conservador, ele tem a volatilidade da taxa de juros, você acompanha da mesma forma que você está olhando característica da taxa de juros no mercado, a taxa de juros pós-fixada, ele vai ser atualizado diariamente por essa taxa. Então, ele tem volatilidade sim, porém é mais fácil de o investidor conservador saber o que esperar ao longo do tempo, enquanto ele está investido ali. E as notas do Tesouro Nacional são as que, as disponíveis para venda lá, são chamadas de Tesouro IPCA. O que é o IPCA? Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Então, ele é um índice de inflação que atualiza estas notas do Tesouro Nacional, e aí é um título interessantíssimo para investimentos de médio e longo prazo, principalmente para montar carteiras, portfólio de investimentos para aposentadoria ou para sua longevidade. Por quê? Como ele paga variação de um índice de inflação, eu vou garantindo o meu poder de compra ao longo do tempo, certo? É claro que ele não paga só a variação do índice de inflação, ele paga uma taxa de juros pré-definida mais a variação do índice de inflação. E tudo isso que eu estou falando a vocês está bem didático no site do Tesouro. É claro que no início já me coloquei à disposição, se alguém precisar esclarecer dúvida, a gente pode até depois marcar com a Shirley e fazer uma outra live, onde a gente fala só dos títulos que estão disponíveis no Tesouro Direto. Então, aí dá para a gente fazer uma análise um pouquinho mais criteriosa. Se eu vou querer algo bem similar ao Tesouro Direto, só que eu vou correr o risco de uma instituição financeira, eu olho para CDBs, LCIs e LCAs. Então, CDB é o Certificado de Depósito Bancário, a letra de crédito imobiliário e a letra de crédito do agronegócio. Então, o que nós temos aqui? O CDB, ele pode ter também taxas pré-fixadas ou taxa pós-fixada. Geralmente, o mais comum é o pós-fixado, onde ele fica muito parecido com a letra financeira do Tesouro. Só que a letra financeira do Tesouro, eu estou correndo o risco do governo federal. O CDB, eu estou correndo o risco da instituição financeira que emitiu. Então, dos dois, qual que terá maior risco de crédito? O CDB, tudo bem? Então, pensando nesta análise, você já está vendo que para eu poder entender de risco de crédito, eu tenho que conhecer quem é o emissor desse papel, certo? Desse ativo. Uma letra de crédito imobiliário é um título que tem um crédito imobiliário em seu lastreando ele, né? Então, no caso, a instituição financeira, ela concedeu crédito imobiliário, então ela tem esses créditos imobiliários que são representativos de financiamentos imobiliários, ela pode emitir estas letras, onde o investidor terá uma rentabilidade muito parecida com o CDB. Qual que é a vantagem, então? A LCI e a LCA, no caso, a LCA, deixa eu só falar dela então, ela é crédito do agronegócio. Então, a LCA, a instituição financeira que concede créditos ligados ao agronegócio, ela pode também emitir a letra com lastro nesses créditos do agronegócio e também negociar para o investidor. Eles têm, então, rentabilidades muito parecidas, como, por exemplo, paga um percentual do CDI, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro. Todos eles são pós-fixados, ou seja,
Eu invisto hoje, eu só vou conhecer exatamente quanto eu vou receber, quando ele vencer ou quando eu fizer o meu resgate. A LCI e a LCA têm carência de, no mínimo, 90 dias, então vai depender muito da instituição financeira. E o que mais chama atenção? Em termos de retorno, a LCI e a LCA é mais vantajosa para a pessoa física. Por quê? Enquanto o CDB, todo mundo paga imposto de renda, na LCI e LCA é isenta de imposto de renda para a pessoa física. Então, isso dá uma atratividade em retorno melhor do que o CDB, por exemplo, tá certo? Então, nesses casos aqui. Já uma letra financeira já é um investimento que precisa ter um valor mínimo mais expressivo. A letra financeira, ela é emitida também por instituição financeira, não tem garantia nenhuma e tem uma carência de 24 meses. Então, é um investimento interessante para quem está querendo diversificar, porém não vai precisar do dinheiro pelos próximos 2 anos. O que ele vai ter de vantagem? Ele terá geralmente uma taxa bem mais atrativa do que um CDB, uma LCI e uma LCA, por exemplo. Então, aqui eu falei algumas características dos principais investimentos de renda fixa, tudo bem? Se eu tiver o perfil e for um pouco mais arrojado, até um moderado, eu posso pôr um percentual em renda variável, onde o que eu preciso tomar cuidado aqui? Aqui eu tenho risco baixo no renda fixa, risco baixo no risco médio, renda variável é alto risco. Então, a gente tem que pensar assim, ó, quando do gerenciamento, quando de montar uma carteira de investimento, eu preciso entender qual é a relação risco-retorno. Lembre-se, toda vez que eu buscar maior retorno, eu vou correr maiores riscos. Toda vez que eu tiver um retorno baixo, consequentemente, eu tenho baixo risco. Então, essa relação risco-retorno, elas vão de mãozinhas dadas, não tenha dúvida disso. E aí que é importante todo aquele início que nós fizemos justamente para saber, eu tenho perfil para correr risco? Eu tenho perfil para olhar para trás para ver hoje, com toda essa volatilidade que o mercado está passando, que a minha carteira de investimento já teve uma perda de 20%. Vocês já imaginaram isso? Então, se a pessoa não tem perfil, ela se desespera, ela sai correndo, ela começa a resgatar sem nenhum critério. E aí ela acaba caracterizando prejuízo, porque ela não aguenta, né, ver o seu patrimônio diminuindo ao longo do tempo. Então, por isso que precisa ter, sim, essas informações para poder minimizar esse efeito aqui, que é tão devastador para algumas pessoas. É claro, se a pessoa fez a lição de casa, que a gente chama, né, entre aspas, usou os hábitos da educação financeira, tem uma reserva de emergência bem estruturada, então ela pode sobreviver por 3, 6 meses, 1 ano, sem precisar mexer nos outros recursos que já estão definidos, investimentos que precisam ter um tempo maior de maturidade para poder ter um retorno melhor, né? E também poder passar por todo esse processo que nós estamos passando agora, sem ter que resgatar no momento que não é tão adequado, certo? Então, aqui, tudo bem? Mais 10 minutos, né? Preciso terminar às 16 em ponto por causa da nossa gravação. Beleza. E você quer fechar agora? Eu posso só fechar esse último pacotinho. Deixa esse slide aí na tela. Você já passou tudo ele ou ainda tem mais informação? Não, tem mais informações. Então, é claro que... Você não consegue esclarecer as perguntas? É melhor você passar as perguntas e aí a gente deixa para uma segunda... para o segundo momento. Como as pessoas que estão aqui devem estar observando, o investimento é bem complexo, assim, mas também não é bicho de 7 cabeças. Com um pouco de entendimento, com mais algumas aulas da Rosi, então, como entender melhor, tá? Tem algumas perguntas aqui. A Leia fez uma pergunta, né? Leia, a sua primeira pergunta tem a ver com a educação financeira, principalmente com a minha primeira aula. Tanto eu quanto a Rosi, nós fazemos o diagnóstico financeiro, que é para entender o momento atual da pessoa que quer sair das dívidas e que quer passar a investir. Então, a primeira pergunta dela foi a seguinte: se você tem dívidas com empréstimo no banco e que você está aceitando, é melhor, primeiro passo, poder investir
acertar para investir ou poupar, né? Daí a gente volta lá no perfil, tá? Para analisar o perfil. Eu já vou entrar na sua segunda pergunta, Leia, que uma complementa a outra. Quem tem dívida, mas consegue poupar, pode ser uma estratégia começar os investimentos, escolher o momento de quitar? Vai depender do contexto financeiro e pessoal? Sim, vai depender do contexto. O que eu ensino, né? Que todas as pessoas, elas não precisam esperar o dinheiro sobrar, é um grande erro, as pessoas se endividam e acham que elas têm que pagar as dívidas para começar a poupar ou investir. Não, você pode começar a fazer isso hoje. Tá? Tesouro direto mesmo, que a Rosi acabou de falar, é possível começar a investir com R$30, R$40. Tá? Então, daí a gente volta lá, né? No diagnóstico, temos que olhar para a situação dessa pessoa. Então, agora eu peço para a Rosi complementar essa minha colocação para a sua pergunta. Perfeito. E complementando o que a Shirley falou, é o seguinte, não existe receita pronta. Então, a gente tem que analisar caso a caso, orientar caso a caso, certo? Justamente para quê? Para criar estratégias para a pessoa não ficar sem uma reserva de emergência. Então, como ela falou, se pega um recurso financeiro, sobrou aqui, ele começa a querer quitar as dívidas sem nenhum critério, aí ele vai ficar ainda com um pouco de dívida e sem nenhum recurso para emergência. Então, não tem receita pronta, a gente precisa analisar caso a caso, né? Porque cada pessoa terá a sua particularidade, de acordo com características, de acordo com os tipos de endividamento. Então, tem uma série de orientações que precisam ser recebidas para poder fazer da melhor forma possível, ok? Sim. Daí tem um comentário aqui da menina que está com o nome Celso, não recordo o nome dela. Clarice. Tá? Clarice, então eu devo verificar sempre quem é o emissor, no caso de títulos públicos, Tesouro Direto, Perfeito. Que é o governo. Entendo que praticamente não tem risco. Esse é um caminho para começar a entender os riscos do investimento? Não necessariamente, porque não é que não tem risco, ele tem um risco baixo, certo? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Você está falando de um programa onde eu tenho um custo diferente. Então, se acontecer, por exemplo, do governo não pagar as suas dívidas, eu vou ter um risco de crédito altíssimo, né? E aí, como é que eu vou sair desta, né? Então, é diferente. Agora, a liquidez tem que pensar assim, eu faço resgate, eu vou lá e vendo o meu título, ok, o Tesouro recompra todo dia, porém, o crédito na minha conta será em D+1. O que significa isso? Eu preciso do dinheiro imediatamente, o dinheiro vai creditar na minha conta só amanhã. Então, eu preciso entender os principais riscos para saber qual é o nível do risco que eu posso correr estando ali, naquele tipo de investimento, tudo bem? Então, falar de risco é entender, sim, quem é o emissor, qual é o vencimento daquele ativo, qual é o indexador daquele ativo, se tem carência, qual o custo que eu tenho na hora que eu invisto lá, se eu entendo da tributação, como que a tributação pode comprometer o meu retorno, por exemplo, se tem liquidez diária e eu resgatar antes de 30 dias, não é só imposto de renda, eu tenho o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, mais a alíquota de 22,5% do imposto de renda, porque eu tenho que lembrar que a renda fixa segue uma tabela regressiva. Se eu ficar lá acima de 720 dias, aí é que eu terei a alíquota mínima de 15%. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de se identificar o investimento que está fazendo, riscos, custos e uma série de outras características importantes. A Caterine falou que precisa de muitas aulas para entender. Fala para ela me procurar, que eu converso com ela, vai entender em algumas horinhas ela vai sair tinindo, fala para ela. É complexo, né, ouvindo essas palavras diferentes, os termos técnicos, mas quando a gente começa a entrar no mundo do investimento e conhecer mesmo, a gente vai para os mais básicos, vai ver que não é tão difícil assim, tá? Não. Eu
eu já... É claro que o nosso tempo ele é escasso, como você disse, são informações um pouco técnicas. Então, quando a gente fala primeiros passos para investir, tem que pensar, não é simplesmente sair investindo. Tem muita informação que é importante a gente se familiarizar com ela para poder fazer as escolhas mais adequadas. Maravilha. Alguém aqui quer fazer pergunta para a Rosi? Pode abrir o microfone. Ah lá, a Tânia falou que ela prefere contratar um profissional para ajudar ali. Sim, então, podem me contratar também, né? Que aí nós vamos a gente do isso. Então, quando a gente fala da nossa função como planejadora financeira pessoal, não é só investimento, tá? A gente vai olhar o todo. Então, do momento em que a pessoa se encontra, qual que é o momento de vida que ela está, né? Entender qual a relação dela com o dinheiro, o que ela precisa realmente de informação. Então, faz muito, como é que fala? Sentido ter um profissional para ajudar, e se a pessoa puder, vale a pena, porque no Brasil, esta profissão ela ainda não é muito reconhecida. Mas se eu olhar para o mercado americano quase 90% da população tem um planejador financeiro pessoal. Qual é o mínimo, a quantidade mínima, valor mínimo para que tenha uma aplicação que vocês recomendam? Olha, a partir de R$500, 1.000, 5.000, o mínimo para começar a pensar em alguma coisa. Sabe aquela máxima? Começar a investir pode ser com R$1. Então, qualquer pequeno valor ao longo do tempo vai se tornar um valor muito maior. Então, as pessoas precisam desmistificar muito isso. Você tocou num ponto muito importante, que muita gente deixa de investir porque acredita que precisa de valores expressivos. E não é verdade. Então, praticamente todos os bancos que têm caderneta de poupança não exigem valor mínimo para aplicação. E o próprio Tesouro Direto, para que esse investidor pequeno que está na caderneta de poupança pudesse conhecer pouco mais e ter um retorno melhor do que a caderneta de poupança, então ele baixou para R$30 o valor mínimo de investimento no Tesouro Direto, inclusive. Então, eu estou lá comprando títulos do Tesouro Nacional, dentro de um programa, né, chamado Tesouro Direto, comprando esses títulos a partir de R$30. Então, é claro que eu não estou comprando um título inteiro, eu estou comprando frações desses papéis. Então, isso dá para o pequeno investidor uma possibilidade dele conhecer outros investimentos. E mesmo em fundos de investimento, que a gente não deu tempo de abordar, Tânia, a partir de R$100 você já tem fundos de investimento aceitando aplicações. Você pode, inclusive, ter LCIs a partir de R$1.000, que é muito comum na Caixa Econômica Federal. Então, não precisa de muitos valores expressivos para poder diversificar uma carteira. Eu posso comprar 3 títulos públicos federais com características diferentes, diversifiquei em taxa de juros pré, taxa de juros pós e variação da inflação, com R$90, por exemplo, porque eu posso comprar, ver se está dentro, claro, do valor mínimo lá, que é 10% do valor do papel, ou 0,1, né, que é 1%, na verdade 1%, perdão, que é do valor do papel que está sendo negociado. Então, eu consigo até diversificar com 3 características, né, de retorno diferentes com R$100, por exemplo. Ou entrar com R$100 no fundo de investimento, onde a carteira do fundo vai estar completamente diversificada. Então, pequenos valores fazem muita diferença, sim. E como não se deve colocar todos os ovos numa cesta, eu ponho 100, 100 e 100. Perfeito. Vamos ver o que acontece, né? É isso mesmo. Meninas, por isso que a gente usa muito a gravação, tá? Desculpa, não vou precisar encerrar, senão a gente não consegue ter essa gravação por completo. Tá bom. Eu agradeço muito a sua presença. Obrigada. Tá? Vamos fazer a nossa foto oficial. Quem quiser sair na foto, apareça já. Tá? Com certeza nós traremos esse tema novamente para as pessoas que desejam aprofundar um pouco mais. Tá? A Caterina
agradecendo. Obrigada pela oportunidade também. Espero tê-las aguçado, né? E que abram mais caminhos para a gente poder conversar mais sobre isso também. Então,